Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Arruma Podcast. Eu sou o Dalmisson Fontes e hoje tenho o prazer de estar aqui na frente com o cara que é nome de rei. Rei dos lotes. Tudo bem, Reis? Tudo bem, Seja satisfação estar aqui. muito bem-vindo ao nosso podcast. É um prazer ter você aqui. Um cara que tem muita experiência, mais de quê? 20 anos de experiência no mercado imobiliário. 20 anos, 20 exatamente. anos. Para você que é corretor, que clicou nesse vídeo aqui no nosso YouTube, para se interessou por essa trajetória do Reis aqui, para que é especialista em lotes, que é um mercado, né, forte. O nosso assunto é venda de propriedades, lotes, empreendimentos. Isso. Hoje você sabe como funciona, então nada melhor que aprender com quem tem mais de 20 anos no mercado. Então, a gente trouxe o Reis aqui para ajudar você, corretor, que está interessado em aprender um pouco mais sobre lotes, com um cara que tem simplesmente 20 anos, mais velho que eu, do que esse cara vai nos ajudar aqui na nossa conversa. Então, tudo aqui, 8 perguntinhas. Você que assistiu o nosso podcast, o outro episódio, sabe que tem, em média, 8 perguntinhas aqui para a gente tirar nossas dúvidas. E o resto, se quiser deixar algo adicional que fuja do nosso script aqui, fica à vontade a cada Ok. show. Então, para começar, se você nos assiste a primeira vez ou não, eu sempre peço para o nosso especialista deixar se apresentar, né? Primeiro dizer quem ele é, porque nem todo mundo aqui conhece o Reis. Ele é muito conhecido na nossa região, Aracaju, Sergipe. Eu acho que no Nordeste, talvez. A gente tem uns clientes espalhados pelo Nordeste, até na região Sul também, que tem procurado, Sim. né? A gente tem alguns contatos. Então, veja, Brasil. O cara conhece o Brasil todo. Então, se você não conhece ainda, Reis, por favor, nos dê uma apresentação breve. Quem é você, sua trajetória. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui e poder compartilhar um pouco, né, do que a gente conhece e de alguma forma ajudar os corretores, os colegas, quem vai começar, quem já está começando, a entender um pouco mais desse mercado. Eu tenho praticamente 19, 20 anos de corretagem. Eu digo sempre, é a profissão que eu amo, que eu me escolhi. E desses 20 anos, 8 anos só foi dedicado a lotes, né? Em 2018, eu resolvi trabalhar só com lotes na Barra dos Coqueiros. Apostei, inclusive, na época, porque o primeiro empreendimento lá era novo, a construtora estava chegando no mercado recente, mas eu acreditei e resolvi focar. E de 2018 para cá, eu tenho trabalhado só com lotes, por isso esse apelido, Rei do Lote. E a gente tem conseguido fazer um trabalho e ajudar os colegas, os corretores, também a entenderem esse mercado de lotes, de propriedades, de repasses, que é um segmento muito interessante. Sim, sim. Interessante são comentários aqui, outros aqui, ó. Reis, sobre o que você falou sobre a questão da Barras Coqueiras. Hoje já tá na moda, né? Todo mundo tem um lote lá, mas há Verdade. 18, 20 anos atrás. Não era assim. Era muito difícil vender, as pessoas não valorizavam, achavam que era melhor Aracaju, na zona de expansão, e a gente conseguiu, né? Alguns colegas diziam, rapaz, você trabalhava só com lote, porque eu parei tudo. Eu parei apartamento, casa, tanto novos como seminovos, e resolvi focar só em lote. Eu me apaixonei por lotes, na verdade. Um amigo me convidou, e assim, apostei e digo a você que ganhei, deu certo, né? É tanto que nesses 8 anos a gente já está há 5 anos só como corretor e há 3 anos com a imobiliária que é Exclusive Imob, Sim. que hoje é a maior imobiliária de lotes em Sergipe e a maior imobiliária da Barra, e é genuinamente da Barra. Ela nasceu na Barra e a gente pretende continuar lá até Deus permitir. Se fizer. Para quem não conhece Sergipe e Aracaju, a Barra é um município fica vizinho, né? Separa tudo Isso, e o Sergipe, isso. e que há 20 anos atrás era uma ilha ali de De Maria, né? pescadores, né? Bem Pescadores, pequena, bem simples, não tinha ponte. tinha ponte, a casa de veraneio, só aquela coisa Ah, bem no interior, verdade, digamos assim. verdade. Mas hoje a Barra é outra história. Hoje a Barra tem lotes de empreendimentos de muitos milhões. Isso. Então, Nós temos. pé na areia. Para quem conhece, pra quem não conhece, a Barra foi uma transformação. Deixou de ser uma promessa, como o Reis apostou, e uma realidade muito bacana. Verdade, verdade. Hoje é a cidade que mais cresce em lançamentos imobiliários é a Barra dos Coqueiros, né? Então a gente tem visto lá o crescimento imobiliário e não só imobiliário, a infraestrutura, né? A área comercial, as rodovias vão ser duplicadas, tem a previsão de um shopping, o hipermercado A nova está chegando, ponte. a nova ponte, tudo indica que comece esse ano já.
Então, é uma realidade que mudou drasticamente. Eu tenho idade suficiente para perceber, vivia a barra antes da ponte, Sim. é só tototó. Isso. E agora temos uma ponte enorme, que é uma obra que marcou, é um cartão postal de Aracaju, e vamos ter mais uma ponte Exatamente. para ligar Aracaju a Barra dos Coqueiros. Então, eu pensei, em 20 anos vão ter duas pontes ligadas na mesma cidade. Isso vai ser incrível. Exatamente. Reis, vamos lá. Nossa primeira pergunta fala sobre trajetória, né, e mercado atual. E é importante, você falou muito sobre trajetória, mas é importante falar um pouco mais e fazer uma mescla dessa questão do mercado atual que a Aracaju está oferecendo para o nosso Isso. Reis, conta pra gente como foi sua transição para o mercado imobiliário e o que te motivou a fundar a Exclusive, né, com foco na Barra dos Coqueiros exclusivamente. Uma aposta de vida, né? Exato. Justamente, eu, em 2018, como eu falei, comecei a vender lotes lá, como corretor. Tinha poucos corretores, poucos empreendimentos e a dificuldade era enorme. Mas eu visualizei que as pessoas iriam enxergar a Barra dos Coqueiros, alguns anos depois, como uma das cidades semelhante àquelas quando a gente vai para Salvador, na Linha Verde, Praia do Forte, aquelas cidades litorâneas que começaram pequenas e hoje, né, são referências com relação ao litoral da Bahia. Então, a minha trajetória se confunde um pouco com a própria Exclusive, porque até 3 anos atrás eu só era corretor, mas as construtoras, na verdade, alguns corretores me procuraram para que eu trabalhasse diretamente com as construtoras, representando alguns colegas. Só que como corretor você não pode vender direto, né? Tem que ter uma imobiliária, que é importante, que ela vai fazer toda a intermediação, vai ter toda uma estrutura para que o corretor possa desempenhar melhor as suas funções. Por isso, você que está começando agora na corretagem, fica a dica. Faça um curso muito bom, recomendo a Alfama, e vai estagiar e continue trabalhando em uma imobiliária para que você possa aprender mais, para que você possa se desenvolver. E depois você pode tentar a carreira solo, como muitos corretores trabalham como autônomo. Mas a imobiliária, ela facilita demais o início nessa nossa profissão, que não é fácil, mas é maravilhosa. Eu não me vejo fazendo outra coisa. Então, a minha trajetória, há 3 anos atrás, era só como corretor. E aí eu resolvi criar a City, que foi a primeira imobiliária, né, antes da Exclusive. E aí a gente fez um trabalho, só que eu tive que me afastar para fazer um curso de 1 ano. E aí eu vendi, na época, a City Imóveis, que era nossa, e 1 ano depois eu fundei a Exclusive. E por que que eu resolvi focar na Barra dos Coqueiros? Eu volto a dizer, eu acredito no potencial e eu vivencio, estou lá desde 2018, a procura e a satisfação que as pessoas têm quando adquirem um lote lá. E eu vi que ali eu poderia trabalhar, e aí surgiu depois a imobiliária, e graças a Deus hoje a gente conseguiu, nós mudamos inclusive de sede, né? Ficamos ali na Galeria Gabs, na rótula ali, nós temos de uma sala de 50 metros para uma sala de 120 metros. Melhoramos bastante, a gente conseguiu fazer uma estrutura que acomodasse os nossos corretores da melhor forma possível e que eles pudessem atender os clientes da melhor forma possível também. Então foi isso, a transição Reis corretor, né? E surgiu a Exclusive a partir da necessidade de algumas construtoras e alguns corretores que queriam trabalhar conosco. E graças a Deus deu certo. Então, foi Reis Autônomo como corretor, depois a City, depois a Exclusive, Exato. e apostando na Barra. Sempre. Nesses 8 anos, eu sempre acreditei na Barra. Sim, foi um visionário. Visionária. Porque enxergou, geralmente as pessoas não enxergam problemas, não enxergam desesperança, você achou, aqui tem um futuro. Exato. E apostou nisso. Aí o cara, pensamento que poucos têm, na verdade, né? Porque as pessoas não são querem mais garantido, não tem você aquela porra. Porque Aracaju é muito maior, tem muito mais lançamentos, tem um mercado, né, já consolidado. A Barra, eu digo que ela ainda está maturando, ela está verdinha ainda. Então, muitos colegas nunca resolveram trabalhar na Barra, justamente porque está no mercado, que é Aracaju, que você tem, né, uma variedade enorme de lançamentos, de seminovos.
Na Barra não tinha, hoje já tem, né? E a gente percebe agora que muitos corretores de Aracaju estão migrando para trabalhar só em Barra. Até alguns anos. Eu já percebi. Tá migrando. Você se apaixonando pela praia. Meu vídeo de história do corretor é ser ponte. Verdade, verdade. Hoje a Barra é a moda. É É a moda. definitivamente. Vamos lá, Reis. O boom da Barra, falando especificamente sobre esse tópico aqui, que realmente nenhum corretor falou sobre tanta propriedade sobre a Barra como você está falando. Por que a Barra Coqueiros se tornou o Eldorado imobiliário de Sergipe nos últimos anos? O que mudou na sua visão em como investidor? Porque você foi investidor também. Sim, Assim como sim, muito isso. sim, sim. O que você acha que tornou a Barra esse Eldorado? Veja, eu atribuo 2 fatores para que a Barra tivesse esse crescimento, esse boom imobiliário. Primeiro, a proximidade com Aracaju, né? É inegável. Apesar de uma só ponte, ela é muito. Eu até digo para os meus clientes e meus corretores que Aracaju, a Barra é um bairro de Aracaju. Então, a proximidade é um fator que favorece muito a aquisição. O segundo fator é você estar próximo da praia, em condomínios que eu até brinco, o seu quintal vai ser a praia, uma praia, se você for numa praia de um condomínio desse, por exemplo, o Maicai, Maluí, são praias privativas, você não tem a quantidade de pessoas que tem, por exemplo, uma praia em Aracaju, ou na Praia da Costa, por exemplo, que já é uma praia consolidada. Então, o fator de você morar próximo de Aracaju, né, e ter a praia como seu quintal, como área de lazer, eu acredito que são os fatores que mais favoreceram o crescimento da Barra. Aliado a isso, não tinha, mas hoje nós temos um crescimento comercial enorme, né? Hipermercados, postos de gasolina, farmácias, colégios grandes, né? E estão chegando outros colégios, hipermercado, já temos alguns grandes, como Hipercarne, está chegando outro, que é o Atacarejo, ele vai inaugurar lá, colégios grandes como Vita, o Coes. Então, assim, além da proximidade da praia, a Barra está tendo uma estrutura, e só com uma ponte, imagina quando tiver a segunda. Pois é, uma ponte 4 faixas, né? Que as pessoas preferem morar lá, mesmo vindo trabalhar em Aracaju, preferem morar lá por conta desses fatores, proximidade e a praia, que a gente pode dizer que é a qualidade de vida, né? Com certeza, sem sombra de dúvida. Tá explicado. E aí, aquele conselho para quem quer investir na Barra, invista logo. Antes que a ponte comece. Porque vai dar aquele boom. Vai dar aquele boom. Na cabeceira da ponte. Lá Exatamente. a região ali, um perímetro ali de 1 quilômetro mais ou menos. Isso. O crescimento que ela teve, na minha opinião, até hoje, com apenas uma ponte, eu acredito que não se compara ao que está por vir quando a outra ponte vier, a duplicação das principais rodovias. Vai ter a criação de um viaduto na rótula principal ali, né? Então, e vai ter outras avenidas paralelas para desafogar o fluxo, né, a mobilidade urbana. Eu acredito que ela ainda vai crescer muito mais. A pretensão é que ela vai crescer muito mais. Bacana. Falando agora de perfil do cliente, e aí a gente vai se aprofundar nesse assunto. Hoje, quem é a pessoa que procura exclusivo? É mais investidor de lotes ou família que busca a casa pronta para morar? Boa pergunta. Quando a gente atende um cliente, a preocupação da Exclusive não é apenas vender um lote, um terreno, uma casa, um apartamento, que a gente também vende, viu? Importante salientar, a Exclusive vende tudo, não só lote, mas casas e apartamentos na planta e seminovos. O perfil dos clientes que compram, a maioria é para morar. Hoje nós temos uma média de cada 10 clientes, 7 fala que pretende ir morar na Barra. Mas a nossa preocupação como corretor e como imobiliária é orientar o cliente para que ele faça a melhor compra possível. Então, por exemplo, você chega para mim e diz, Reis, eu não conheço a Barra, não conheço os empreendimentos e eu quero comprar um lote aqui. Uma das primeiras coisas que nós fazemos na Exclusive é perguntar ao cliente se ele tem a pretensão de morar futuramente ou de investir. Por quê?
não adianta a gente vender um produto, vender um empreendimento, vender um lote para um cliente que é investidor e que a gente sabe que o objetivo dele é receber o empreendimento, vender logo o lote ou construir a casa. Tendo em vista que nós temos várias opções que são mais atrativas do que, às vezes, aquele que ele está procurando. Sim. Então, a gente dá essa consultoria na orientação. Agora, a maioria diz, não, eu pretendo morar. E aí a gente vem à segunda pergunta. Você tem interesse em morar mais próximo da praia, mais próximo da portaria ou no meio do condomínio? Porque existe essa possibilidade dentro do próprio condomínio. Mas a maioria que procura o cliente hoje, ele compra para morar. E aí já começa a imaginar a casa, os detalhes, enfim, já começa a sonhar, que isso é muito bom. Sim, com certeza. Então, há um perfil também de clientes agora que preferem a experiência de vida na barra. Exatamente. Mas aquele investidor que vai comprar para fazer lucro mais para frente. Isso. No início aconteceu muito isso. 2018, 2019, 2020, a gente tinha mais ou menos o inverso. A gente tinha de cada 10, 7, 8 comprava para investir. Né? De alguns anos para cá, isso foi mudando e hoje nós temos menos investidores e mais pessoas que querem realmente morar na Barra dos Coqueiros. É um lugar bom só para se investir, mas para se morar. Sim. Falando agora de especialidades, no caso, sua especialidade de novos lançamentos. Uhum. Lote versus apartamento. Para quem está começando a investir agora, quais as vantagens competitivas de comprar um lote em vez de inaugurar a planta em áreas urbanas saturadas como o aqui em Aracaju com as áreas? Pronto. É outro fator que a gente orienta também os nossos clientes. Muitas pessoas, antigamente, principalmente de alguns anos para cá, a partir de 2018 com o Maluí, por exemplo, se popularizou a venda de lotes porque eles diminuíram o tamanho. Hoje nós temos lote de 200 metros. Antigamente só tínhamos lotes de 400 a 600 metros e acima. E eles baixaram o valor. Então hoje você tem um lote em um condomínio fechado, com acesso à praia, que a gente chama pé na areia. E agora vamos ter pé no rio também, viu? Falo já já. Pé no rio. Então, a partir de 120 mil. Então, hoje, você consegue comprar em um condomínio com segurança, com lazer, com a infraestrutura já pronta para você construir, a partir de 120 mil. Você não encontra em nenhuma cidade do Nordeste litorânea condomínios com acesso à praia com esse valor. Digo porque eu viajo bastante e tenho visto que não tem esse valor. Nem Alagoas, nem na Bahia, nem Pernambuco, nem na Paraíba, por exemplo. Então, o apartamento hoje, ele é excelente para quem quer morar logo, para quem não quer aquele trabalho de construir. É um investimento mais a longo prazo. Já o lote, ele tem dois fatores que têm tido uma vantagem competitiva com relação ao apartamento. Primeiro, a facilidade de compra. Menos. Pra você ter uma noção, os lotes que são vendidos hoje na Barra dos Coqueiros, 90% deles não exige renda, nem faz análise de crédito. As principais barreiras. As principais barreiras. Então, o cliente que quer investir e está com alguma pendência, ou ele é um profissional autônomo, até mesmo um ambulante, por exemplo, e ele não tem como comprovar renda, ele consegue comprar um lote sem problema nenhum. Já o apartamento, naturalmente, você vai fazer um financiamento bancário. Então, esse é o primeiro fator que o lote se torna um investimento bem atrativo. Para todo mundo. Ele é acessível mesmo. E parcelas, hoje nós temos lotes com parcela de R$800. Né? Entrada mais parcelas. E o segundo fator, veja só, não estou dizendo que o apartamento não é um bom investimento, mas para o investidor a curto e médio prazo, e que tem essas questões que não consegue financiar um apartamento, o lote é um ótimo investimento. O segundo fator é que você consegue ter uma venda muito mais rápido do que um apartamento. Ou seja, gira mais fácil. Gira mais fácil. Então, hoje eu tenho muitos clientes que são investidores que compravam antigamente apartamento na planta e vendia, como a gente chama, a chave, né? E a pessoa assumia o financiamento. Esses investidores, eles estão comprando lotes e na entrega do condomínio, ou seja,
2, 3 anos, eles vendem um lote e aí tem um lucro bem maior do que teria no apartamento, além da facilidade da venda. Sim. Falando disso, até é importante salientar, só eu gosto de fazer comentários aqui que eu vi que eu estudando na academia imobiliária. Eu acho interessante, depois você falou que é quando surgir a próxima ponte, né, vai início, fundo de valorização. Sim, Ele está comprando um ônibus agora a 120 mil, quando a ponte foi inaugurada, vamos de vender. exatamente. Ele vai ter um pico de valorização. É porque hoje você consegue comprar da construtora, direto com a construtora, de 120 mil. Quando, digamos, a ponte começar, não vai ter mais lançamento nesse valor. Faz Não tem. sentido mais. Então, quem não comprar agora, por exemplo, vou comprar depois por algum motivo, você vai ter digamos assim, um valor agregado muito maior. A gente pode sugerir aí 170 mil, 180 mil, em média, a partir. Então, o momento é agora. Né? Até por conta, hoje nós não temos tantos investimentos. Aliás, não existe um investimento que dê mais retorno do que imóvel, seja lote, casa, apartamento, não existe. E hoje, por conta da alta taxa de juros, dos riscos, às vezes, do investimento em ações, na bolsa, né, principalmente para quem não conhece, o lote constitui-se uma opção excelente de investimento. Sim, com certeza, ainda mais em uma cidade que está a passos largos aí acelerando a sua valorização, crescendo. Exatamente. Falando em valorização, para a gente estar nesse ponto, quais são os principais gatilhos de valorização que você analisa antes de indicar um loteamento para um cliente? Pronto. E isso vale para qualquer local, não só Barra Coqueiros, para Aracaju, para outra cidade. Um dos fatores, ou os fatores, melhor dizendo, que a gente percebe para o cliente investidor, quando ele compra com esse propósito, ou ele pode comprar para morar e depois decidir vender. Primeiro, a infraestrutura do empreendimento, né? Ou seja, o condomínio fechado, ele vai ter sempre um valor maior agregado do que um loteamento aberto. Sim. Isso é fato. Sim. Segundo, os diferenciais que aquele empreendimento lhe oferece. Por exemplo, nós temos condomínios que não têm acesso à praia, por exemplo, aqui em Aracaju, e temos em Aracaju, citando como exemplo a Aracaju, condomínios que são próximos da praia. Por mais que você pague um pouco mais em condomínios próximos à praia, ou o que a gente chama pé na areia na Barra dos Coqueiros, na venda futura a valorização sempre vai ser maior. O fator de você ter uma área verde, uma praia, ou até um próprio rio, que é o que nós vamos ter agora um outro lançamento. Virado para Aracaju, então, né? Exato, virado para Aracaju, ali no Rio Pomonga, vai fazer com que a valorização no futuro seja maior. Entendi. O mercado tem vários detalhes que é importante para ficar atento na hora de fazer esse investimento, por mais que seja fácil e lucrativo, tem muitos detalhes aí. Falando do futuro da Barra, que é a nossa queridinha nesse podcast. Com o crescimento acelerado, né? Como você enxerga a infraestrutura da Barra em 5 ou 10 anos? Ainda há espaço para novos grandes lançamentos, porque tivemos uma porrada nos últimos anos. Ainda vai ter espaço para mais lançamentos no futuro daqui 5, 10 anos? Boa pergunta, excelente pergunta sua. Veja só, eu ouço muito de clientes e corretores perguntando justamente isso. Mas e aí, se eu comprar agora e daqui a alguns anos, e como é que vai ser? E a Barra vai continuar crescendo, e a gente vai conseguir vender, e eu quero comprar um terreno, um lote e construir uma casa, e não vai ter dificuldade no futuro. Veja, o que eu digo sempre se nós não tivéssemos a previsão de uma segunda ponte e da infraestrutura que está prevista, duplicação das rodovias, viaduto, as vias paralelas. Agora eles estão aumentando a capacidade energética da Barra dos Coqueiros, eles estão ampliando, a energia está ampliando, justamente para dar conta dos novos empreendimentos. Se não houvesse tudo isso, eu digo a você, sem medo de errar, a Barra iria ter sérios problemas daqui a 5 anos. Inclusive, eu moro ainda em Aracaju,
mas pretendo morar na Barra, em um condomínio lá, e não vejo a hora de ir, mesmo antes da segunda ponte. Agora, daqui a 5, 10 anos, nós vamos continuar tendo grandes lançamentos como tem hoje, por conta da estrutura que está se formando. Né? Eu sou bem sincero, eu sou bem direto com os meus clientes, com meus corretores. Se nós não tivéssemos a previsão, que eu acredito que vai se concretizar, da segunda ponte, iríamos ter sérios problemas daqui a 3, 4 anos. Não precisa muito tempo, não. Por quê? Para você ter uma ideia, até 2029, o que a partir deste ano, já não conto os anos anteriores, vão ser entregue 2 a 3 empreendimentos na Barra dos Coqueiros. Isso são lotes, casas e apartamentos. Só esse ano nós vamos ter entrega de 2 condomínios de lotes, 1 condomínio de casas e 1 de apartamento. Só este ano. Aí você imagine quantas pessoas vão morar na Barra, vão construir. Isso tudo tem veículo, tem pessoas, há necessidade de uma área comercial maior para atender todas essas pessoas. Mas acredito que nos 5 anos, 10 anos, a Barra vai crescer mais ainda. E com a ponte nova, não só vai convidar mais pessoas, mas vai até, assim, convidar quem mora aqui, mas até percepções externas. Gente de Salvador, gente da Bahia. Exatamente. Putz, o que é que a cidade tem? Tem 2 pontas ali, Colaguinha, Aracaju, o que é que tem de especial? Exatamente. E muita gente não sabe, você falou na questão de pessoas de fora, a segunda ponte que vai ser construída, ela também tem um objetivo, que é um dos objetivos do governo do estado, que muita gente não sabe. Ela vai criar uma nova rota do litoral norte, vindo de Alagoas, por exemplo, até a linha verde, descendo o litoral sul. Então, ao invés, por exemplo, vou dar um exemplo, o turista vem de Alagoas para as praias de Aracaju, aí ele vem pela BR-101, ele vai vir por Pirambu, aí ele tem que ir para Aracaju, ou então pela BR lá, para poder vir para Orla. Então ele entra na cidade, sai do litoral, entra na cidade e volta para o litoral. Com a segunda ponte, ele vai vir beirando todo o litoral. Sim, e vai conhecer a Barra naturalmente. E vai conhecer a Barra naturalmente. Vai ser passagem obrigatória. Tanto para quem vem para Sergipe, quanto para quem sai de Sergipe. Então a ponte, além de atender a Barra dos Coqueiros, aqui é Aracaju, né? A região ou seja, você vai ter um fluxo de pessoas de Aracaju para Barra e da Barra para Aracaju. Você também vai ter turistas vindo tanto do norte, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, por exemplo, quanto as pessoas que vêm também da Bahia e do Sul. Sim, dando mais visibilidade para a Barra. Bem mais. É tanto que já existe uma previsão, vou falar para você aqui em primeira mão, a gente tem recebido contatos, tem uma empresa de fora querendo implementar um outro, já tem um resort aqui, né, o Macai, implementar um resort na Barra dos Coqueiros visando esse fluxo turístico que vai acontecer devido à segunda ponte. Faz muito sentido, né? Faz muito sentido. Porque aí vai ter 2 públicos. O público local aqui, Aracaju, Aracaju, Aracabá e turistas. Exatamente. Faz eu pensar, olha pra cá. Reis, falando agora de imóveis prontos e experiência do cliente. Certo. Falando eu sempre dou o tópico, né? Ele se situar. E vou no ponto mais específico. Ponto para morar, que é aquele empreendimento que já está, a pessoa compra hoje, já vai morar, já está tudo pronto. Quais são os principais desafios que quem busca um imóvel pronto para morar na Barra hoje? A demanda está maior que a oferta? Ou não? Veja, até um tempo atrás nós tínhamos uma procura considerável por imóveis prontos na Barra e tínhamos dificuldade, principalmente casas em condomínio fechado. Por quê? Tem cliente que não quer comprar o lote. A gente atende muito cliente assim. Ele já quer a casa pronta. Ou então não tem dinheiro para investir no lote e depois construir. Exatamente. Então ele já quer a casa pronta. E o que acontece? De alguns anos para cá, a Barra começou a ter lançamentos de condomínios, de casas, né, de 2 e 3 quartos e apartamentos.
O que acontece? Boa parte dos clientes que estavam procurando imóveis prontos e não tinha, estão começando a ter agora. E com preços que são bem mais acessíveis do que temos em Aracaju, por exemplo. Então, hoje nós temos meio que uma enorme quantidade de imóveis prontos e a procura está aumentando. Nós não temos ainda uma procura tão grande para imóveis prontos quanto temos a oferecer. Sim. Volto a dizer que ainda estão com preços bem interessantes, acessíveis, porque não começou a ponte. Agora, aliado a isso, nós temos um fator que muita gente acaba procurando antes de comprar um imóvel, que é o aluguel. Sim. Né? E o aluguel ainda está bem mais interessante que Aracaju. E aí o que acontece? Muita gente aluga o imóvel para depois comprar. Eu vou ver como é a morada lá, vou fazer o teste, fazer a experiência. E a gente tem tido muito isso. O cliente ele aluga a casa, aluga o apartamento e depois ele acaba comprando o apartamento. Mas nós temos, hoje, respondendo a sua pergunta, hoje nós temos uma oferta maior do que a demanda para imóveis prontos. E com relação à facilidade, à burocracia na aquisição, isso é igual a Aracaju, financiamento bancário, né? Através dos bancos, tanto o Caixa quanto os outros. Ou à vista, quem quiser comprar à vista. Mas hoje nós temos. Quem quiser morar na Barra e quiser um imóvel pronto, seja apartamento ou casa, a gente tem. Ali que com o amadurecimento, né, do mercado da Caixa, aí não surgindo outras opções, né? Sim. Não só SUV, né? Lote e casa em Isso. Exatamente. Falando de consultoria na prática, na Exclusive, como vocês fazem a curadoria para garantir que o cliente não compre apenas tijolos, mas sim qualidade de vida e segurança jurídica? Perfeito sua pergunta. Como eu falei no início, a Exclusive tem uma preocupação de entender a necessidade do cliente. Então, nós fazemos treinamentos constantes e um dos fatores que a gente mais orienta aos nossos corretores é: entenda a necessidade do cliente. Não veja somente aquilo que você acha que é bom para ele, nem entenda que aquilo que ele viu na propaganda, aquilo que alguém falou, é o melhor para ele. Até porque a Exclusive hoje é a única imobiliária que vende todos os empreendimentos da Barra. Hoje, nós somos a imobiliária que vende direto os empreendimentos. Então, quando o cliente chega procurando determinado produto, às vezes ele não sabe que tem outros empreendimentos lá. A gente procura entender a necessidade dele, apresenta aquele produto, mas se percebermos que aquele produto não é o ideal para ele, a gente orienta um outro produto e ele vai decidir se compra ou não. Então a gente se preocupa em vender para o cliente a sua real necessidade. Volto a dizer, como no início, muitos clientes chegam e dizem: não, eu quero para morar e eu quero mais próximo da praia possível. A gente indica tal empreendimento. Não, eu quero investir, montar um comércio e eu preciso de um terreno maior. A gente recomenda um loteamento aberto, que não tem taxa de condomínio, que não tem restrições para ele construir um comércio. Eu já quero uma casa pronta com 2 quartos. A gente também verifica a melhor opção para ele. Tenta fazer uma venda mais personalizada do que a gente possível. Exatamente. Né? E pegar, eu tenho isso aqui, deve combinar com ele. E fala assim, o cara não escuta bem ele. Exato. E aconteceu alguns casos da gente atender o cliente e a gente perceber que nenhum produto se encaixava no que ele estava procurando e ele não comprou com a gente. Ele acabou não comprando. E a gente entendeu, porque se ele comprasse determinado produto, se não houvesse a nossa orientação, mais na frente ele iria se arrepender e poderia dizer: o corretor me vendeu, não me falou sobre isso, sobre aquilo. Então a gente prefere fazer uma venda consciente do que, como você falou, vender tijolo, vender um pedaço de terra e o cliente sair insatisfeito. Ele não comprou, vendendo para ele. Exatamente.
E aí depois o próprio cliente vai dizer, ó, me venderam esse produto, mas não me informaram direito. Falando mal. Exatamente, é um problema. Isso aí parece que se espalha mais que notícia boa, né? É verdade. Eu digo direto, o corretor ele tem que ser mais consultor do que vendedor. Pois é. A venda ela acontece de uma forma natural, mas infelizmente, né, a gente vê alguns colegas que se preocupam apenas em vender e não orientar o cliente, não ouvir o cliente, né? E mais na frente ele pode ter problemas com essa venda. E não só problemas de sair falando mal, acho que talvez seja um menor dos problemas, mas venda é relacionamento, né? Como é Relacionamento. que você vai, por exemplo, um cliente, você me vendeu para mim, gostei do seu atendimento, você vendeu o que eu realmente queria, eu saio indicando você. Exatamente, exatamente. Aí eu gostei, eu digo para mim, cunhado, digo para Inclusive aconteceu essa semana algo interessante. Nós iremos ter mais um lançamento na Barra daqui a alguns meses. Vai ser um condomínio fechado com acesso ao rio. Eu brinco, chamo de pé no rio. Né? E vai ter um pier para barco, um pier para contemplação, uma marina, uma estrutura muito legal. Dessa vez voltado para Aracaju, voltado para o Rio. ver o pôr do sol. Ver o pôr do sol, exatamente. Poder, quem tem o seu barco, o seu jet, se bem que a construtora vai disponibilizar uma lancha para o condomínio, ela vai fazer a doação. E aí, uma das coisas que eu falo sempre é o seguinte: a indicação, o trabalho bem feito gera indicação. E em 2019, mais ou menos, eu vendi um empreendimento como corretor, Padang Beach, é um condomínio que é um sucesso. Depois de pronto, que a gente vendeu mais ou menos em, acho que foi 8 dias, 10 dias na época, 560 lotes. Foi aproximadamente isso. E o Maluí, que foi o anterior, nós vendemos em 3 dias. 340. E a Barra não estava como está hoje. Sim. E o que acontece? Um cliente de 2019 ligou para mim essa semana e disse: Reis, eu soube que vai ter um lançamento com acesso ao rio e eu já tenho o Padang que eu comprei e construí lá, mas eu tenho interesse no lote lá. E aí disse: eu tenho um amigo meu, tenho mais umas 2 pessoas. E o interessante é que 7 anos atrás eu nem lembrava mais dele e ele lembrou de mim. Do atendimento. Exatamente. Então, assim, quando você procura entender o cliente, ele percebe isso. Essa preocupação, esse cuidado, né? Ele percebe esse cuidado, ele percebe que não é somente um vendedor. E ele não larga mais você, pode ter certeza. E pensa num grupo, pô, esse aí, a pessoa pode... Nem esperava, né? Me ligou e... Aquela venda, o corredor, a venda chegou até você. Exatamente. Por um trabalho que você fez antes. Você plantou um serviço bem feito, uma consultoria, como você falou. Não foi aquele vendedor chato, você quer empurrar Exato. quer vender para você. E o cliente percebe isso. O cliente percebe. Infelizmente, essa conversa está se enganando do final. Eu pensaria que é coisa boa aqui. Quando você voltar aqui para falar sobre outras coisas. Todo prazer. Vamos voltar sim. Para fazer o podcast, eu gosto de deixar os outros minutos para o nosso especialista deixar uma mensagem de apoio, deixar alguma coisa que venha acrescentar ainda mais, se foi o conteúdo de alto valor para todo mundo. A Barra agora ganhou um outro significado, pelo menos para mim, que está assistindo também, que é corretor de Caju, olha com outros olhos para a Barra. E que a gente deixasse uma mensagem, um conteúdo a mais, uma mensagem de apoio para todo que está estudando, ou que já se formou, está no mercado, está de repente se encontrando na profissão, para você dar sua mensagem. Perfeito. Então, eu como corretor de imóveis, apesar de estar à frente de imobiliária, eu digo para os corretores que se especializem, foquem o nicho. Pode ser lote, pode, mas não é obrigatório. Você pode focar em casa, apartamento, foque, se especialize, inclusive na Alfama. Além do curso de corretor, que é um dos melhores, eu indico demais. Tem outros cursos que você pode fazer, de oratória, né? Cursos voltados de avaliação. Teve um curso recente de avaliação, inclusive a Exclusive participou também. Então, que você possa escolher um nicho,
que você possa focar, que você possa criar uma especialidade naquele produto e pode ter certeza que as vendas elas vão fluir. Porque o cliente que compra qualquer imóvel, não somente lote, ele é muito carente de que o corretor, o profissional, lhe dê toda a assessoria, toda a orientação. Afinal de contas, ele não está comprando um tênis, uma calça. Ele está comprando um imóvel, né? É um sonho da vida dele, né? Às vezes é o maior sonho. É o maior sonho, às vezes, muita economia que ele fez, vendeu um bem, né? Se desfez para poder adquirir aquele imóvel. Então, quando você se especializa, quando você passa a ser um profissional que entende daquele produto, daquele nicho, você vai ter resultados extraordinários. Pode ter certeza disso. Né? E a Alfama é parceira do corretor, é parceira da Exclusive. Aqui você tem ótimos cursos para estar se qualificando. Porque já foi o tempo daquele corretor que fez o curso e disse, tá bom, não preciso mais nada. Né? O mundo hoje é digital, é online. Então você tem que estar cada vez mais se preparando. Teve inclusive aqui uma palestra um tempo atrás sobre inteligência artificial, muito bom por sinal, e o corretor tem que estar antenado. Então, meu recado é esse, você se especialize, se torne especialista como o rei do lote e você vai ter um resultado fora do comum. Seguramente. Você estude para se tornar rei de alguma coisa. Porque rei do lote, É verdade. que se torne rei do Apartamento, casa, alto padrão, fazenda, sítio. foca nisso. Exatamente. Foca em um nicho. Show de bola. Eles agradecem. Talvez. Eu que agradeço. Esse é o primeiro de muitos podcasts, vamos conversar outras vezes. Estou à disposição. E para você que ficou até o final, deixe seu like, se inscreve no canal aí. E qualquer dúvida que não tenha sido sanada pelo rei dos lotes, participou da classe que a gente vai fazer um esforço para te ajudar também, se eu peço. Beleza? Um abraço.